resolução para impedir guerra conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão foi chumbada pelos senadores em Washington. Emmanuel Macron pediu a primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para evitar a ofensiva terrestre no Líbano. O primeiro-ministro espanhol reafirmou a sua posição face à crise no Médio Oriente perante as ameaças de Trump. Os republicanos do Senado dos Estados Unidos rejeitaram uma tentativa para impedir a guerra conjunta do país e de Israel contra o Irão. Esta resolução sobre os poderes de guerra, como é conhecida, limitaria o poder de Donald Trump para realizar novos ataques sem a aprovação do Congresso. Os Estados Unidos argumentaram repetidamente ter lançado a investida com vista a destruir as capacidades de mísseis de Teherão. Mas durante uma reunião à porta fechada com membros do Congresso, funcionários da administração Trump reconheceram que não existiam informações que sugerissem que o Irão planeava atacar primeiro. Apesar de as autoridades de Washington terem vindo a citar frequentemente os alegados planos de Teherão para desenvolver armas nucleares, o líder da agência atómica da ONU disse que não existiam evidências que o comprovassem. Já os ataques aéreos continuaram pelo 6º dia consecutivo na quinta-feira. O Irão voltou a lançar mísseis contra Israel depois de um submarino norte-americano ter afundado um navio de guerra de Teherão. Segundo as autoridades, mais de 1000 pessoas foram mortas no Irão, 70 no Líbano e cerca de uma dezena em Israel, desde o início da guerra no sábado. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou na rede social X que pediu ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para abster-se de uma ofensiva terrestre no Líbano. Este pedido, feito através de uma chamada telefónica, marca a primeira conversa de Macron com o líder israelita desde o ano passado, quando Netanyahu expressou indignação com a decisão de França de reconhecer o Estado da Palestina. Macron também disse que manteve conversações com o presidente e o primeiro-ministro libaneses. O líder francês defendeu o retorno ao acordo de cessar-fogo e encorajou-os a pressionar o Hezbollah a cessar os seus ataques. O Líbano foi arrastado para a guerra entre os Estados Unidos da América e Israel com Teherão, depois do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, ter atacado Israel após a morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei no sábado. Segundo as autoridades locais, mais de 83 mil pessoas foram deslocadas das suas casas em todo o Líbano desde o início dos novos confrontos no fim de semana passado. No início da semana, o presidente francês ordenou o envio do porta-aviões Charles de Gaulle para o Mediterrâneo, invocando o impacto do conflito no Médio Oriente no comércio internacional. Espanha anunciou o envio de uma fragata para Chipre. A embarcação estava no mesmo grupo do porta-aviões francês Charles de Gaulle, no Mar Báltico, em trabalhos de escolta e treino avançado. Deverá chegar às águas ao largo da ilha grega de Creta na terça-feira, após reabastecimento na Baía de Cádiz. Alcançada a aprovação final no Parlamento, Itália também enviará reforços para Chipre. O presidente cipriota agradeceu o apoio da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni numa publicação na rede social X. Evocou as relações de longa data entre os dois países. Afirmou ainda que a posição de Roma é uma prova concreta do reforço constante da parceria Chipre-Itália. Uma fragata dos Países Baixos está também a caminho de Chipre. Navega ao lado do porta-aviões francês. Do lado britânico, o contratorpedeiro HMS Dragon segue em direção a Chipre, aonde chegou na quarta-feira à noite o secretário de Defesa do Reino Unido, que se reuniu com o homólogo cipriota. Debateram o modo como os britânicos poderão reforçar as defesas locais contra drones e mísseis. Na quinta-feira, ao meio-dia, voltou a soar um alarme na base britânica de Akrotiri. Segundo o governo de Chipre, o alerta foi acionado por uma investigação sobre um possível objeto suspeito que se dirigia para as instalações militares. Nicósia esclareceu que nada de relevante acabou por surgir. A outro nível, as autoridades cipriotas procuram melhorar o sistema de alerta de emergência através de SMS, depois de se ter verificado que nem todos os residentes receberam as mensagens.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deu uma conferência de imprensa para definir a posição do seu país sobre o conflito no Médio Oriente, face às críticas do presidente norte-americano Donald Trump. O líder socialista respondeu a Washington com um claro não à guerra, afastando Espanha da ofensiva. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. A tensão diplomática surgiu depois do governo espanhol vetar o uso das bases militares de Rota e Morón para esta operação. Em resposta, Donald Trump disse que iria bloquear todas as trocas comerciais entre os dois países. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Sánchez insiste que não se pode responder a uma ilegalidade com outra e indicou que a prioridade é proteger a população. O líder socialista pediu ainda que os erros do passado não se repetissem, relembrando as consequências da guerra do Iraque em 2003. Perante o aumento das tensões, Espanha reafirma que mantém a mesma posição assumida na Ucrânia e em Gaza, isto é, o respeito pelo direito internacional. A União Europeia já veio manifestar apoio a Madrid. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, declarou que um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano no Oceano Índico. Este era um dos mais recentes navios de guerra do Irão e estava equipado com armas, mísseis e torpedos. Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka declarou perante o governo que a marinha do país recebeu informações de que o navio Iris Dena, com 180 pessoas a bordo, estava em perigo e a afundar-se. Posteriormente, as autoridades anunciaram ter recuperado 87 corpos e resgatado 32 pessoas. Segundo as autoridades, o navio da marinha iraniana afundou-se fora das águas territoriais do Sri Lanka. A operação de busca e salvamento continua. Qatar's Interior Ministry announced Thursday that authorities are evacuating residents in the area around the U.S. Embassy here in Doha, calling it a temporary precaution. This comes after U.S. embassies and consulates were targeted in the UAE, Kuwait, and Saudi Arabia earlier this week. Meanwhile, the Qatar news agency says Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani received a phone call from Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi, the first direct contact between the two sides since the war began 6 days ago. During that call, Qatar's Prime Minister reportedly rejected Iran's claim that recent missile attacks were not aimed at Qatar, but were instead targeting American interests. Sheikh Mohammed pointed specifically to strikes near Doha's airport and Qatar's LNG production facilities and called for the attacks to stop immediately. At the same time, Qatar and the UAE say they'll cover hotel stays and meals for passengers stranded because of airspace closures. Here in Doha, the airspace remains closed, leaving around 8,000 transit passengers stuck waiting for flights out. I spoke with an American traveler who was on his way home to Texas, connecting through Doha after attending a friend's wedding in India. I would say that this is definitely a scary situation, but luckily everyone, like the Qatari citizens, they've been so wonderful and helpful. I've kind of expressed some concern as to, should I leave the country? Should I go to Saudi Arabia and fly out of there? But, a lot of Qatari citizens have told me, they were like, stay put, it's fine, because Doha and Qatar are pretty safe, which I do believe as well. But it is just nice and reassuring having a local say that. The U.S. State Department says about 17,500 Americans have returned to U.S. soil from the Middle East since the start of this war. Adil Halim, Euronews, Doha. O presidente russo Vladimir Putin entregou 2 prisioneiros de guerra à Hungria. Aconteceu na sequência da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro Péter Szijjártó a Moscovo.
Os dois homens possuem dupla nacionalidade, húngara e ucraniana. Lutaram no exército da Ucrânia antes de serem capturados e mantidos em cativeiro pela Rússia. Ambos seguiram viagem num avião do governo húngaro logo após Szijjártó concluir as negociações com Putin. Em 2023, a Rússia libertou 11 cidadãos húngaros depois de um pedido do governo de Orbán. Budapeste tem criticado o que descreve como o recrutamento forçado de cidadãos húngaros para o exército ucraniano. Na Ucrânia, há uma minoria húngara composta por cerca de 100 mil pessoas. A maioria delas tem também passaporte da Hungria. Além da questão dos prisioneiros de guerra, a delegação chefiada por Szijjártó discutiu as importações de energia. A Hungria e a Eslováquia são os únicos Estados-membros da União Europeia que continuam a importar petróleo e gás natural da Rússia. O aumento do nível do mar causado pelas alterações climáticas pode ameaçar milhões de pessoas. Segundo o novo estudo publicado na revista Nature, os investigadores calcularam, com base em centenas de análises científicas e avaliações de risco, que cerca de 90% deles subestimaram os níveis de referência das águas costeiras em 30 centímetros em média. If we take this hypothetical 1 meter relative sea level rise, we figure out that this underestimates global coastal population by up to 12%. A investigação revela que se o nível do mar subir um pouco mais de 1 metro, as águas poderiam inundar até mais 37% das zonas costeiras, fazendo com que o número de pessoas em risco aumente entre 77 a 132 milhões. O problema é considerado mais prevalente no Sudeste Asiático e na região do Indo-Pacífico e menos na Europa e ao longo da costa atlântica.